Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando? Olá, cheguei. Olá. Eu estava perguntando agora se está todo mundo me escutando. Estão me escutando também? Eu estou te ouvindo bem, Danúbia. Também estou te ouvindo bem. Joia. Boa noite. Boa Esperar o noite, pessoal entrar. pessoal. Eu acho que estão escutando bem. Estão botando aqui sim, sim. Esperar só mais um pouquinho, que aí a gente inicia. Bom, vamos lá? Vamos Boa lá. noite, pessoal, de novo, né? Deixa eu só ajustar aqui a câmera. Eu achei uma ideia magnífica, né, de falar sobre as repercussões futuras do Covid-19. E nada melhor do que a nossa convidada de hoje, né, Bruna Figueroa, que é uma excelente fisioterapeuta com ampla experiência na respiratória e tem o curso de RTA, né, uma pessoa extremamente consciente quanto ao tratamento global do paciente. Então, hoje a gente vai falar sobre as repercussões futuras, né, do Covid-19 e como seriam essas repercussões futuras. A gente sabe que existem vários níveis de acometimento, né, do vírus. Então, pode ser pacientes que tenham um acometimento leve da patologia, como também o moderado ou até mesmo mais grave, né? São aqueles pacientes que chegam aí para UTI, que chegam a ficar internados ou até mesmo que vêm a óbito. Então, Isso. pensando nisso, a gente vai começar abordando um pouquinho a respeito da fisiopatologia do COVID. E aí eu vou direcionando as perguntas à Bruna, porque a gente sabe que a gente tem muito que abordar a respeito disso, porque atualmente a gente está muito preocupado com esse terceiro grupo de pacientes, né, que são os pacientes mais graves, que chegam aí para a UTI. E aí Exato. a gente esquece que no pós, quando esses pacientes chegam a se recuperar, claro, né, a gente sabe que tem consequências e a gente precisa dar continuidade ao tratamento, mas poucos têm falado a respeito disso porque é uma doença que, infelizmente, não tem muito que a gente não tem muitos recursos para conhecer esse inimigo que a gente está combatendo. Infelizmente, ainda é tudo muito novo. Foi um vírus que foi mutado, né? Ele já existia, mas ele acabou que foi mutando e aí se tornando mais agressivo e mais patológico consequentemente, com a maior letalidade, infelizmente. E aí é um vírus que ele já ocorria, né? A gente sabe que ele principalmente na China, esse vírus era como um resfriado comum, né? Que a gente chama de SARS-CoV-2. E aí ele é Isso. que desencadeia essa doença chamada Covid-19, né? Mas ele foi mutando, mutando, mutando e infelizmente ganhou grandes proporções. Não é mais uma gripe comum como se tinha lá na China e em países mais vizinhos. Então, hoje ele é um vírus de alta complexidade, alta letalidade, né, para aqueles que pegam na sua forma mais grave, mais agressiva. E a gente precisa realmente estudar, ter cuidado e investir nisso. E atualmente, realmente, a gente está vivendo um caos na saúde, porque a gente não conhece nosso inimigo muito bem, não tem muitas armas contra ele, mas que a gente sabe que, através dos estudos, a gente pode chegar assim a ter essas armas e também não pensar só tanto no presente, né? Claro que o presente, no momento, é o que realmente a gente precisa de mais urgência, mas no futuro, Até esses para pacientes vão precisar, né, da isso, nossa até para atenção. ir amenizando as consequências todas, né, do que a gente sabe que Isso. estão por vir, na verdade. Então, E assim,
Sim, pode concluir, Danube. Não, fica à vontade. Diante desse quadro todo, né, diante desse cenário todo que a gente tem vivido e que a fisioterapia, assim, foi ficando ainda mais falada, na verdade, né, por conta do manejo desses pacientes no ambiente Uhum, hospitalar, muitos necessitando da ventilação mecânica, inclusive. E aí, assim, isso nos faz despertar para olhar vários cenários, na verdade, que cada paciente, né, de perfis diferentes, vão sendo acometidos também de formas diferentes, né? Como você falou, a questão de pacientes que apresentam a forma mais leve da doença e que esses pacientes muitas vezes ficam assintomáticos, né? E assim, ou então apresentam sintomas muito leves e que muitas vezes não apresentam nem, na verdade, comprometimento da função respiratória. Os pacientes que apresentam já a doença assim de uma forma mais moderada, na verdade, às vezes precisam, né, de um suporte, na verdade, do ponto de vista de fisioterapia, porque eles apresentam, às vezes, discreto desconforto respiratório, às vezes evoluem com tosse, apresentam, às vezes, alteração a nível de imagem, demonstrando pneumonia, né? Assim, uma infecção viral, na verdade. E os pacientes, principalmente, que apresentam a forma mais grave, né, da doença, que é aí a literatura tem trazido, os estudos epidemiológicos têm trazido em torno de 10%, né, os pacientes apresentam a doença da forma mais grave, que necessita de hospitalização, não necessariamente vão à UTI ou fazem uso de ventilação mecânica, mas assim, tem comprometimento respiratório, com queda de saturação, e aí esses pacientes precisam de um olhar, né, principalmente também no pós-alta hospitalar. uhum, E a forma mais crítica, né, que os pacientes evoluem também, mais ou menos 5% desses doentes evoluem com complicações mais sérias, mais severas, e que precisam de uso de ventilação mecânica e que às vezes há aquele comprometimento de complacência, que evoluem com fibrose pulmonar, e se tornam realmente doentes, às vezes críticos, que precisam de um internamento extremamente prolongado, e diante disso tudo evolui com aquele quadro que a gente, fisioterapeuta, né, deve, na verdade, conhecer muito bem. A gente tem que voltar muito o olhar da gente para esses pacientes, não somente para os críticos, mas assim, para os doentes que desenvolveram a doença da forma moderada a grave, né, para que essas complicações que aparecem, né, na uhum. pós-alta, esses pacientes críticos, na verdade, quando sobrevivem, quando conseguem, né, sair desse ambiente de internação prolongada, enfim, a gente sabe o quanto há um comprometimento de inúmeras funções e o quanto eles vão ter prejuízo do ponto de vista físico-funcional, do ponto de vista de agilidade, de qualidade de vida como um todo. Quais Então, seriam essas assim, principais consequências? Que a gente sabe que são inúmeras, né? Mas, assim, o que é que sim. poderia acometer mais a nível funcional o paciente e que seria também mais grave a ponto de comprometer a vida desse paciente? Olha, esses pacientes às vezes evoluem com disfunção, assim, de múltiplos órgãos, né, na verdade. Nesse caso, muitas vezes o paciente não chega a sobreviver, enfim. Mas assim, quando se sobrevive, quando conseguem sair do ambiente hospitalar, existe assim um inúmero grau de comprometimento do ponto de vista de agilidade, de equilíbrio, de um grande índice de fraqueza muscular esses pacientes apresentam, né? E principalmente apresentam várias desordens do ponto de vista osteomioarticular, né? Que vão estar assim gerando sobrecargas respiratórias, que vão estar com pouquíssima tolerância a realizar um exercício físico. E eu não digo nenhum exercício feito de forma, como é que eu posso explicar? Regular, né? O exercício físico em si. Mas, assim, uma atividade do dia a dia.
eles vão ter um tórax extremamente bloqueado. Então, assim, atividades que eles vão precisar de fazer uso, digamos, de musculatura respiratória, como uma simples, às vezes, torção de tronco para um alcance de um objeto, digamos assim, vai estar comprometido. Né? Fora todas as capacidades e volumes pulmonares, né? Que a gente sabe que esses pacientes também acabam ficando com isso tudo comprometido. E a gente sabe também, né, que esse comprometimento do volume pulmonar, ele tem muito a ver com a consequência da inflamação que ocorre naquele pulmão, né? Então, o vírus, ele tem uma preferência pela via aérea. Então, é uma porta direta de entrada para esses vírus. Então, eles, quando adentram no nosso organismo pela via respiratória, ele vê ali um meio muito propício de proliferar, né? De atacar nossas células. E aí, quando eles entram, nosso corpo inteligentemente já responde com a resposta imunológica, né, de defesa. Aumentando e aí, os agentes onde está o inflamatórios, problema? etc. Porque quando o vírus ele ataca nosso organismo, a gente desenvolve essa resposta de defesa imunológica, é aí onde está o problema. Pois a gente sabe que ele é um vírus muito resistente, né? Então, por isso que ele mutou e a nossa defesa, a nossa memória imunológica em relação ao vírus antigo era eficaz, mas não ao novo. Então, é o que a gente chama na saúde de seleção natural. Então, ele foi se selecionando, foi se mutando para resistir à defesa do nosso organismo. Então, ele começou a agredir, né, esse vírus mais potente veio, começou a agredir e a nossa resposta imunológica respondeu à altura. E respondeu tão à altura que acabou desenvolve, né, para quem tem o vírus, uma resposta inflamatória muito acentuada. E aí é um tal problema, porque a gente pensa muito no vírus, né, mas o vírus ele é o gatilho. O problema maior está nessa resposta inflamatória. E quando a gente tem uma resposta inflamatória muito acentuada, a gente também tem as consequências, né? Que é toda aquela produção de lixo, que podemos dizer, no nosso pulmão, por conta dessa tentativa de regenerar, através da inflamação. E aí começam o quê? Produção em excesso de muco, que são popularmente chamado catarro, né? Secreção. Que na verdade, o vírus vai ter o tempo dele, né? Como a gente sabe, a questão toda da quarentena, enfim, dos 14 dias, como tem se falado, de 14 a 20 dias, inclusive, já tem se falado em até 20 dias, na verdade. E a gente sabe que todo vírus tem o seu tempo, mas as consequências, elas ficam, né? Ficam. A secreção, por exemplo, é uma consequência dessas, né? E aí, exatamente. E aí tem o organismo que responde de forma mais amena e tem aquele organismo que responde de forma mais agressiva. Então, vai de cada pessoa essa resposta. Por isso que ele é tão perigoso em pessoas que têm asma, em pessoas que têm DPOC, em pessoas que têm cardiopatia, diabetes. Porque são organismos que, naturalmente, ele já tem uma defesa em alerta o tempo inteiro. Então, a resposta a uma agressão é muito mais mais exacerbada do que um organismo que está ali mais controlado, digamos, fortalecido do ponto de vista imunidade. imunológico, etc. Pois é. Então, tanto fortalecido como um organismo que não tem essa resposta muito acentuada à agressão. Então, essas pessoas elas podem desenvolver um quadro mais moderado, ou então até mesmo um quadro mais leve. E aí, essas outras pessoas que não estão muito preparadas, que têm uma resposta imunológica já mais acentuada, então elas podem desenvolver o quadro grave. E aí é quando tem o risco de consequências pulmonares, como a atelectasia, como o aumento dessa secreção. Então, o paciente ele fica com muita produção de muco, ele fica desconfortável, obstrui a via aérea desse paciente, né? E aí a troca gasosa fica até comprometida, né, Bruna? E assim, a gente sabe que do ponto de vista fisiopatológico, a COVID, ela é uma doença restritiva, né? Porque assim, ela apresenta, o paciente ele se apresenta com uma pneumonia. Então, assim, do ponto de vista de característica de doença respiratória, ela é uma doença restritiva, ok. Mas aí, diante das consequências, né, que esse quadro de inflamação, de infecção, de resposta inflamatória, chega à questão da secreção. Somado a isso, às vezes o paciente já é um doente respiratório, do ponto de vista obstrutivo.
Uhum. Então, o que é que acontece? Tem se identificado muito pacientes com o quadro restritivo por conta da fisiopatologia da doença, né, do Covid-19, porém, pacientes que apresentam sinais no padrão respiratório deles de esforço expiratório, ou seja, de uma obstrução. Então, assim, são pacientes que vão evoluir com um padrão respiratório extremamente desconfortável. E não necessariamente esse doente vai estar hospitalizado. E não necessariamente esse doente foi um paciente que esteve na UTI, entendeu? Muitas vezes é aquele paciente que, talvez por se tratar de uma não ter, às vezes, uma assistência do SUS, não Bruno. teve uma assistência adequada, às vezes porque recebeu a orientação de sustentar um pouquinho mais em casa para não ter que ir para o ambiente hospitalar. E aí, diante disso, esses pacientes vão apresentando um quadro respiratório de uma sobrecarga absurda, porque eles têm a dificuldade de fazer uma expansão pulmonar, de gerar um volume corrente alto, porque ele já tem uma restrição, né? Porque a questão a retração elástica, digamos assim, né? Do componente elástico do pulmão está aumentado, então está segurando essa inspiração dele, está impedindo que ele vá na capacidade total dele respirar. E ele tem um quadro obstrutivo por conta do processo inflamatório que está se vivendo, que também faz com que ele faça um aprisionamento aéreo. Então, diante disso, ele tem duplamente um esforço para respirar, uma carga, né? Diante disso, assim, o paciente ele vai apresentar sinal de uso de musculatura acessória, né? Ele vai apresentar tensões abdominais, ele vai apresentar tensão de musculatura expiratória também, né? E tudo isso vai estar gerando, assim, uma sobrecarga para o diafragma, para a musculatura respiratória como um todo, absurda. E diante disso, ele vai passar a apresentar uma desorganização num corpo inteiro, numa cadeia muscular Em cadeia, inteira, né? em cadeia. Que aí, assim, você, enquanto osteopata, né, vai ter um olhar e vai perceber também, claro, o quanto toda essa desorganização vai existir, vai estar presente. E aí, assim, quando esse paciente, depois desse cenário de pandemia, vem para a gente, ou então ainda durante esse cenário de pandemia já nos procura, né? A gente precisa ter esse olhar para ele, esse olhar global, esse olhar que vai, além de fazer uma avaliação respiratória clássica, que a gente sabe de avaliar uma espirometria, de avaliar como é que está a força muscular deles com uma vagometria, enfim, ele precisa sim ter um olhar que vai para essa questão muscular dele, postural, né? E assim, nesse ponto de vista de harmonia, né, de cadeia, eu acho que a osteopatia, assim como o RTA, pode ter esse olhar muito aprofundado, né, Danúbia? É aí onde a gente entra no futuro, né? O que é que a gente pode esperar para o futuro desses pacientes que tiveram Covid, seja de forma moderada, grave, leve? Eu não sei se a gente pode chegar a falar, né? Porque leve é. Tem paciente, inclusive, que é assintomático, mas do Exato. nível moderado para o grave, o que a gente pode raciocinar é o que a gente tem para hoje, né? A gente não tem pesquisa científica que comprove que os pacientes, qual a sintomatologia, quais as consequências, ainda não chegamos nesse nível. Nesse Espero nível, os que a gente, estudos ainda estão muito para a fase em aguda, para a andamento fase de internamento. de Eu acho que agora tratamento, então o manejo da ventilação mecânica agora já está, está muito né, em alta, tá exatamente. muito em alta e assim, eles já estão sabendo exatamente por onde caminhar, né? Isso tudo já está muito esclarecido. Eu acho que a maioria dos profissionais que estão nos hospitais, que estão na linha de frente, já estão sim conseguindo lidar e tratar desses pacientes com muita segurança. Eu acho que agora o momento já é de segurança do profissional, sim. Mas o pós
tem muito pouco estudo, a gente ainda não tem uma quantidade de pacientes onde a gente possa fazer Do ponto de essa vista da observação. fisioterapia, acredito que seja uma forma mais segura, porque a gente já estava acostumado a lidar com a síndrome do desconforto respiratório agudo, que é o que ocorre com o Covid, né? Mas, do ponto de vista médico, eu acredito que ainda deixa um pouco a desejar, porque eles estão em pesquisa constante a respeito da medicação que pode ser usada, da melhor conduta que pode ser feita, da vacina que ainda que está para vir ainda, né? Não Então, existe é conclusão uma nenhuma. fase ainda crítica para os médicos. Ainda não tem uma conclusão. Inclusive, os trabalhos que já se desenvolveram, eles são contraditórios. Uns mostram o benefício da hidroxicloroquina, outros mostram que não teve tanta eficácia, ou então até aumentou a toxicidade do paciente. É complicado. No ponto de vista médico atual, aí a gente ainda precisa realmente de mais coisas. Do ponto de vista da fisioterapia, a gente já está numa situação mais cômoda, né? Mas o olhar futuro da gente, que a gente precisa trazer para esse momento, para esse debate, o olhar futuro que a gente não tem essa certeza, mas o que a gente pode esperar. Como eu já falei, a gente está numa situação mais cômoda porque a gente já lidava com isso antes, não com o Covid, mas com a síndrome do desconforto respiratório aguda, que é o principal problema trazido por essa doença. Então, para a gente, o que é que a gente pode esperar no futuro, né? Então, a gente sabe que esse paciente ele pode ter um comprometimento a nível pulmonar grande. E quando eu falo grande, é porque muitos pacientes estão tendo alta, né? Estão saindo da zona de risco ali, de vida, e estão indo para casa, estão tendo alta. E aí, mas esses pacientes ainda não chegaram a se recuperar 100%. E o que é que acontece? Eles precisam da fisioterapia respiratória, mas a gente sabe que a fisioterapia respiratória, para esse tipo de paciente, ela tem que estar casada com o olhar global desse paciente, uma funcionalidade do paciente. É como se o corpo ele fosse um todo, ele não fosse separado. A gente tem a separação dos sistemas, os sistemas eles atuam de forma diferente no nosso organismo, mas eles estão em conjunto. Então, uma alteração no sistema leva a alteração de outro sistema facilmente. Exato. Então, é uma regra? Não. Mas a gente sabe que pode acontecer. E que se acontecer, a gente tem que estar preparado. Então, a osteopatia, ela ajuda no sentido de que, se esse paciente ele apresenta uma fibrose pulmonar, se esse paciente ele apresenta uma área de atelectasia considerável, ele vai ter desconforto respiratório, vai ter aumento do trabalho respiratório, vai ter sobrecarga de diafragma, e aí a gente sai procurando as cadeias lesionais desse paciente. Futuramente, esse paciente ele pode vir a ter uma dor cervical, ele pode vir a ter uma dor em trapézio, uma dor em coluna, pode perfeitamente. E aí é uma dor persistente que, junto com esse aumento do trabalho respiratório, que foi o que levou a essas sintomatologias, eles podem até se tornar crônicas. E o paciente não entende. Muitas vezes fica perdido, fica tratando, fica fazendo um tratamento que muitas vezes não está casado com a patologia desse paciente. E aí ele fica... Inclusive, ele pode vir a ter problemas emocionais, problemas psicológicos, que fica à deriva. Ele não sabe o que é que está acontecendo, ele sabe que está sofrendo. E aí a gente tem que ter realmente esse olhar futuro. Como é que a gente vai tratar esse paciente? É só com exercício respiratório, que inclusive eu vou abrir um link aqui para o próximo tópico, que é sobre como é que é feita essa fisioterapia respiratória. Porque a gente está no momento de quarentena. Então, a internet, ela está sendo uma forte aliada de profissionais, de estudantes, de pacientes. E aí, muitos dos pacientes, eles têm medo, né, de continuar com a terapia, que inclusive você vai abordar isso muito bem. Medo de continuar com a terapia, estão sem assistência de fisioterapia, e são pacientes que precisam. Então, como é que é feita essa fisioterapia respiratória quando eles saírem do hospital? Vai ser somente o movimento de inspirar e expirar, né? Que a gente sabe que já tem pré-determinados aí disponíveis em YouTube, redes sociais. Como é que é feito esse tratamento? É só isso? Inclusive, foi uma pergunta que já foi feita aqui que eu olhei. No final, a gente vai responder as perguntas, mas foi uma pergunta que cabe exatamente dentro desse assunto. Tem algum exercício que possa ser feito em casa para esses pacientes que tenham desconforto respiratório, que tiveram alta do hospital? Como é que é feito esse tratamento? Como é que a gente vai fazer esse tratamento, Bruna?
Na verdade, é assim, eu acho que com a melhor das intenções, né? Muitas vezes, muita gente correu para a internet para poder dar orientações, para poder passar uma certa ajuda, na verdade, enquanto profissional, né? Fisioterapeuta e principalmente os da área respiratória, para poder tanto amenizar, né, no caso da chegada da doença, como para amenizar no pós-doença, na verdade. Só que aí, assim, quando primeiro houve toda aquela questão de que as terapias foram sendo suspensas, porque a gente foi percebendo quanto o distanciamento social era realmente, né, a principal alternativa para se amenizar o acometimento, né, a contaminação. E aí, diante disso, tantos pacientes que já eram tratados pela fisioterapia, muitos suspenderam. Agora eu estou até percebendo que as pessoas estão voltando um pouco mais, né, a reinserir as terapias no dia a dia, porque o corpo vai gritando e sentindo a necessidade disso, né? Como também os pacientes que estão saindo das unidades hospitalares, os pacientes que estão em casa, inclusive que não foram internados, ficam com esse receio, né? De ter alguém em casa ou de partirem para uma clínica, para um ambulatório, para fazer esse tratamento, para poder ajudar e amenizar esses sintomas, essas consequências respiratórias que aconteceram. Então, assim, diante disso, a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Principalmente nessa questão da informação que é passada virtualmente, né? Eu não falo do teleatendimento em si, eu falo das orientações que a gente tem visto, assim, muita gente colocando a nível de YouTube, de Instagram, enfim, a gente tem que ter muita responsabilidade a respeito do que a gente está informando, porque a gente não pode simplesmente fixar uma receita de bolo de um tipo de terapia mais clássica, né? De fisioterapia, de padrão ventilatório seletivo, de EPAP artesanal, de respiron, enfim, do que a gente sabe que já é de praxe, muitas vezes se usar, mas muitas vezes esse tipo de alternativa, esse tipo de tratamento não é o mais adequado para aquele determinado paciente. Porque se você orienta um paciente a fazer um determinado padrão ventilatório e ele é um paciente que está quase que na sua totalidade já de A, porque é um doente obstrutivo. Ou então, se você orienta um paciente a fazer um determinado uso de um respiron, por exemplo, e ele é um paciente que está já com uma sobrecarga respiratória, porque ele tem uma contração muscular, digamos, você vai estar dando ainda mais carga para esse paciente. Então, assim, uma intenção que às vezes um profissional tem de amenizar, né, uma consequência ali respiratória por conta do acometimento, né, pela Covid-19, por exemplo, ou então por qualquer outra doença respiratória, isso serve para qualquer cenário de qualquer tipo de doença respiratória. Você pode ainda estar exacerbando ainda mais o problema respiratório dele. Então, em E vez aí, de o assim, paciente para isso, melhorar, ele pode ter um agravamento, não é ele isso? pode até piorar, exatamente. Então, é preciso que a gente veja, né, assim, o nível de orientação que está sendo dado para poder fazer um tratamento, para poder fazer uma orientação para esses pacientes com responsabilidade que a gente, assim, cada vez mais, até é muito o intuito, né, dessa nossa conversa, é para que a gente possa trabalhar com um tipo de abordagem, com um tipo de fisioterapia que traga resultado, que traga melhora Uhum. na qualidade de vida do paciente, que traga Que seja não somente direcionada à sobrevida, necessidade digamos dele, né? assim, mas que esteja direcionado à limitação dele. No RTA, a gente usa muito o termo de cristalização do esforço, né? Uhum. Porque quando o paciente ele vive e convive com determinadas alterações do ponto de vista de ou uma deformidade torácica, ou porque ele tem algum tipo de alteração postural, ou porque ele tem uma doença respiratória crônica, esses pacientes eles começam a cristalizar o esforço de forma que a gente percebe na própria postura, na própria avaliação de uma caixa torácica, de um abdômen. Então, assim,
para esse tipo de doente, para esse tipo de paciente, uma avaliação criteriosa e um tratamento onde você vai, de fato, ter que tocar no paciente vai ser extremamente importante, né? Porque a gente vai precisar trabalhar distensionando esse abdômen, vai precisar trabalhar a torção de tronco de uma forma que o paciente consiga realizar. Talvez precise de, você possa associar. Eu vi que teve alguma pergunta, eu acho que foi de Renata, inclusive, Renata Teobaldo. Um beijo, inclusive, Renata. Perguntando a respeito do uso da VNI, né? Nesses pacientes pós-Covid. Sim, pode, assim, talvez seja, assim, muito bem-vindo, né? A partir de uma avaliação, de uma necessidade e como uma terapêutica a mais, né? De repente você associar uma VNI a um exercício, né? Quando o paciente ele tem uma limitação muito grande. Então, assim, você dá um suporte, né? Ventilatório para que ele possa fortalecer determinada musculatura. E diante desses ajustes, sim, você vai começando a ver que o paciente vai evoluir, que ele vai sair do nível de um se poupar, né? Porque assim, o paciente, quando ele tem esse tipo de limitação, ele começa a se poupar. Ele vai deixando de fazer atividades do ponto de vista mais básicas possível. Não E somente, eu aí se repito, nesse. associa ao restritivo, não é isso? Exato. E aí, assim, não somente nesse cenário de agora, mas assim, pessoas, inclusive, que sentem dificuldade de realizar uma determinada atividade, seja um agachar-se para pegar um objeto, seja uma torção de tronco. E assim, eu não me refiro somente a idosos, eu não me refiro a pessoas que já têm muitas doenças instaladas. Às vezes jovens que são de fato saudáveis, rígidos, mas que têm determinado nível de alteração postural ou de retrações musculares, né, do ponto de vista de musculatura respiratória, e que precisam desse tipo de abordagem. Então, não seria o oposto do que a gente almeja, né? O paciente desse tipo, que ele está se poupando, que ele está se guardando por conta de uma dificuldade que ele tem de realizar determinado tipo de movimento, ele acaba fazendo o contrário daquilo que a gente quer, que é justamente o movimento, para Exato. fortalecer, para dar funcionalidade e capacidade desse paciente, ele suprir aquela falta que ele tem por uma patologia que ele teve no pulmão. O que é bom Exato. lembrar que os acometimentos, eles podem ser diretamente no pulmão, né, que é o que a gente espera quando tem uma infecção desse tipo, né, por vírus. A gente espera que tenha o maior comprometimento ali no pulmão. Mas não é só o pulmão que ele é comprometido, né? A gente tem comprometimento também da caixa torácica, da biomecânica, como você bem abordou, a respeito do movimento, da funcionalidade. Então, como é que esse paciente ele está conseguindo respirar? Ele consegue expandir o tórax bem ou não? Porque se ele não conseguir expandir bem o tórax, como é que ele vai respirar? Então, o problema pode não estar nem tão relacionado ao pulmão, né, nessa fase. Ele pode estar Exato. relacionado justamente à biomecânica. Então, é a partir da avaliação do fisioterapeuta que ele vai ter a consciência do que esse paciente precisa. Ele precisa Exato. hiperinsuflar um pulmão ou desinsuflar? Ele precisa fortalecer a musculatura acessória, a musculatura respiratória para dar um descanso à musculatura acessória ou não. Ele precisa apenas focar realmente no pulmão. Então, é esse olhar que a gente precisa ter. Só que, fugindo disso, ainda tem aquela cadeia lesional que a gente já falou. Que pode ter o quê? Aderência pleural, que a pleura, para quem não sabe, né, que não é profissional que está assistindo a gente, a pleura é uma membrana que reveste o pulmão. Então, ela permite o deslizamento durante a inspiração e a expiração. Então, se a gente Exato. tem um derrame pleural, o paciente teve um derrame pleural, porque teve coronavírus, foi parar na UTI, foi um caso mais grave, teve um derrame pleural, esse paciente, ele pode ter uma disfunção aí na pleura por conta de uma aderência. E quando se tem uma aderência, ela compromete justamente a biomecânica desse pulmão. E aí, fora isso, a gente tem sobrecarga de diafragma, tensão diafragmática. Então, muitas vezes a gente pensa que está com desconforto respiratório porque o pulmão está comprometido, mas é só uma tensão de diafragma. A gente pode ter aí tensões musculares na coluna vertebral. Em toda a coluna vertebral que reveste a coluna, a gente pode ter tensão muscular.
E qualquer dor que a gente tiver na região torácica, por exemplo, eu acho que todo mundo já medicinal vai teve, ter a gente comprometer a já sente respiração. desconforto respiratório, a gente já sente Exatamente. dificuldade em falar, em fazer determinado movimento. Então, a gente precisa do movimento, a gente precisa da boa funcionalidade do pulmão, do abdômen. O abdômen é fundamental, porque paciente que tem aumento do trabalho respiratório, ele vai ter aumento da tensão abdominal. Então, quando a gente tem aumento da tensão abdominal, é comum também a gente ter aderência visceral, ou seja, das membranas que revestem ali as vísceras e acaba aderindo um ao outro. Então, é comum um problema, uma disfunção gastrointestinal, é comum uma aderência no peritônio. Então, o paciente ele vai ter dificuldade ali em certas movimentações comuns da víscera, que a víscera ela precisa se movimentar para poder realizar a sua função. E aí, quando tem essas aderências, ela vai gerando o quê? Hipomobilidade, tanto visceral, como também nas estruturas que estão relacionadas. Então, pode ser que tenha um desconforto respiratório, o paciente já tem esse aumento do trabalho respiratório, e aí aumentou a tensão abdominal, levou à aderência das membranas viscerais, e aí o que acontece? Aumenta mais ainda o desconforto respiratório desse paciente. Então vai se somando, é uma bola de neve. E aí é quando a gente precisa parar e pensar. Eu vou ali estar só fazendo exercício respiratório com esse paciente, ou eu preciso primeiro favorecer o ambiente para que ele possa vir a treinar essa respiração. Não é verdade? Exatamente. A gente, enquanto fisioterapeuta, precisa, acima de tudo, voltar o nosso olhar para essa questão biomecânica. Né? Não, eu não digo somente para biomecânica estrutural ali, para biomecânica do sistema respiratório, né? Pulmão e caixa torácica. A gente precisa olhar muito para isso e para que a gente direcione o nosso trabalho para isso. A partir do momento que eu faço uma avaliação biomecânica de pulmão, caixa torácica para o sistema respiratório aprofundada, criteriosa, eu vou conseguir direcionar o meu tratamento para aquele perfil daquele paciente. Uhum. De que muitas vezes um alongamento de musculatura respiratória, que você chega e já vai diretamente fazendo, você já está gerando uma sobrecarga para o paciente. Às vezes a gente acha que chegar e já ir direto fazendo um determinado alongamento de musculatura respiratória para o paciente, sem antes tirar ele daquele nível de ombrinho elevado, né? Insuflação, aquele perfil que a gente conhece muito, ou então de retração, né, nas doenças restritivas. A gente acha que já ir chegando e fazendo determinados alongamentos, o paciente ele vai dar sinais de sobrecarga, seja um simples aumento da frequência respiratória. Então, atentar para esses sinais da biomecânica são extremamente algo assim que a gente precisa colocar enquanto cultura na nossa profissão e principalmente do ponto de vista de fisioterapia respiratória. Então é aquela coisa, né? Olhar a unidade, o todo. Não é olhar o paciente fragmentado. Ah, esse paciente é um paciente respiratória. Vamos lá, puxa o ar e sopra. Não. A fisioterapia ela já está em outro nível, ela já está pensando mais à frente atualmente. Então, isso é uma. Isso. E com a questão do Covid, a gente pôde perceber nitidamente a importância da fisioterapia nesse grupo de pacientes e em outras populações também, que não tiveram coronavírus, mas que têm sintomas parecidos, que têm doenças obstrutivas. Então, você nota nitidamente que a gente precisa, em todo caso, observar o paciente de forma geral. Então, a gente precisa ver o que é que o paciente tem, o que é que ele está necessitando. Então, nem sempre um paciente com a doença obstrutiva vai precisar fazer somente fisioterapia respiratória. Ele vai precisar cuidar da coluna, ele vai precisar liberar aquelas vísceras, né, através de uma terapia manual. Então, a partir daí, avalie só. Você submeteu um paciente de treino de força muscular respiratória, por exemplo. Submeter ele a uma carga. E aí ele vai fazer o fortalecimento muscular da respiratura respiratória sem ter condições para isso. É a mesma coisa de você ir para uma academia com uma lesão muscular e querer fazer exercícios de fortalecimento muscular. Você não vai conseguir. E mesmo que você consiga, em casa, quando você chegar, você vai estar muito mais sintomático, muito mais sofrido. Então, não é isso que a gente quer para o paciente. A gente quer que o paciente ele fique bem, literalmente.
na medida do possível e Por até onde a isso, medicina e a fisioterapia conseguem chegar, né? os treinos todos, né, de musculatura respiratória que a gente sabe que existem, que assim, eu não tenho curso, pretendo fazer inclusive, que muita gente que eu conheço já fez, essas pessoas elas sabem o momento certo de entrar com isso. Porque assim, Uhum. é certo que um paciente, quando tem uma disfunção respiratória, tem fraqueza muscular da musculatura respiratória, sim, com certeza ele, né, vai ter. Porém, é de imediato, é logo num primeiro momento que você já vai começar a fazer uso, né, de determinados equipamentos e de Perfeito. determinados exercícios para fortalecimento dessa musculatura, já vai se começar de início a fazer um treino muscular, né, inspiratório? Não, não vai ser. Não, quando um paciente chega para a gente com sobrecarga, fazendo uso ainda de musculatura acessória, ou então assim, que com mínimos esforços você já vê que ele começa a usar musculatura que não deveria estar sendo usada, você tem que ligar o alerta e dizer assim, eu primeiro preciso resolver determinados poréns que estão aqui me aparecendo, para a partir daí iniciar esse tipo de treinamento, né? Uhum. É verdade, perfeito. Então, é diferente você pegar um paciente que teve coronavírus leve, né? Então, vamos só manter a capacidade funcional dele. Então, aí você, a partir da Isso, avaliação, você consegue fazer um treino de fortalecimento muscular, você consegue fazer um treino de hiperinsuflação pulmonar bom, mas isso, você pegar um perfeito. paciente que veio da UTI, como chegou para mim o caso de uma enfermeira que teve coronavírus, que foi dado alta para ela. Ela está em casa, mas está em casa com comprometimento de quase 50% do pulmão. Então, avalie uma paciente dessa, fazer um treino de fortalecimento muscular agora, nesse momento. Ela vai precisar no futuro? Vai, claro. Mas a gente tem que separar a terapia em curto, médio e longo prazo. Então, a curto prazo, o que é que ela está precisando no momento? É estabilizar o desconforto dela. Então, a gente vai estabilizar esse desconforto aos poucos, quebrando essas cadeias lesionais. Então, eu preciso ver o que é que Exato. tem ainda de tensão, de aderência, eu preciso ver como é que está a biomecânica dela, porque eu volto a dizer, não é só pulmão, a gente tem que ver a biomecânica e o paciente como um todo. Quando eu Como um falo todo. biomecânica, não é só a caixa torácica, né? É um todo. O paciente teve no UTI, muitos deles vieram de uma intubação. A gente sabe quão lesiva é uma intubação. Então, Isso. veio de acesso, veio de carga de medicação, de droga muito, muito grande. Então, esse paciente ele vai ter, no mínimo, aí, aderência em alguma víscera. Então, ele Com pode ser que ele certeza. tenha uma sobrecarga renal, entendeu? Então, ele tem uma sobrecarga renal, o que é que eu vou fazer com aquele rim? Eu preciso, através da terapia manual, favorecer o aporte sanguíneo para o rim. Eu preciso liberar a fáscia, eu preciso liberar a motilidade dele. Então, o rim funcionando bem, eu já tiro aí, no mínimo, uma tensão muscular em região lombar. Então, a região lombar tensa, a gente sabe que sobrecarrega o quê? A região vizinha, que é a torácica. Então, a torácica, ela sobrecarregada vai dar o quê? Tensão muscular. Tudo leva a tensão muscular. Tudo, e toda tensão muscular leva a dor. Entendeu? Uma hora Perfeito. ou outra vai aparecer a dor por conta dessa tensão muscular. Então, tudo isso pode contribuir para um aumento do trabalho respiratório de um paciente, como essa enfermeira que eu falei, que já veio com comprometimento de quase 50% do pulmão. Então, a gente tem que Pois ter o é. conhecimento de anatomia, tem que ter o conhecimento da fisiologia humana para poder a gente julgar nessas horas. E um bom profissional, ele não está preocupado com qual terapia ele vai escolher no momento, né? Da avaliação. Ele está mais preocupado com o que é que o paciente está necessitando no momento e como é que eu vou chegar nessa disfunção a ponto de poder resolver, ou então reverter parcialmente, se não for possível reverter tudo, o quadro desse paciente. Porque a gente tem que separar aí o caso, na osteopatia popularmente a gente chama de parâmetro maior e os parâmetros menores. Então, os parâmetros maiores são o que? As doenças. Então, a gente vai desconhecer a doença? Não necessariamente, né? A gente precisa conhecer o nosso inimigo, mas a gente não deve focar só na doença. Porque se Só eu na pego um doença. paciente com DPOC e eu foco só no DPOC, eu esqueço que o corpo ele repercute de forma geral. E aí é quando eu entro com as disfunções, né, com os parâmetros menores.
E aí, quando eu avalio os parâmetros menores, que não são doenças, mas são disfunções, como eu acabei de falar, uma sobrecarga de droga pode sobrecarregar um rim? Pode. Então, isso aí já seria uma Muito. disfunção. Não necessariamente esse paciente vai ter uma nefrolitíase, vai ter alguma patologia relacionada ao rim, mas ele pode ter uma disfunção aí por aderência, por déficit no aporte sanguíneo. Então, o terapeuta ele entra nessas disfunções menores. No caso, nós da fisioterapia, entramos nessas disfunções menores, porque a parte da patologia, o médico ele já está aí para resolver. A gente apenas tem que conhecer para poder auxiliar, né? Tratar junto com o médico. Mas a gente tem que ver esse paciente de forma geral. Quando o paciente com Covid chegar para a gente não vai só pensar no pulmão. A gente não vai pensar só na biomecânica do tórax. A gente vai pensar nele no global. Como é que ele veio lá do hospital? O que foi que fizeram com ele lá no hospital? Tá entendendo? Então é E por aí que a assim, gente tem que pensar nesse paciente. quando esses pacientes vêm de um internamento prolongado, principalmente, o nível de desorganização é muito grande, porque assim, eles viveram a questão, né, do imobilismo prolongado e a gente sabe o quanto isso traz de prejuízo para um organismo, né? Perfeito. Quando você olha, principalmente quando se trata de um idoso, enfim, seja qual for a idade, né, de um paciente que seja submetido a isso, que necessite passar por isso, o nível de comprometimento vai ser muito grande. Uhum. Do ponto de vista respiratório, né, principalmente, mas assim, do ponto de vista global, é um paciente que desenvolve o que a gente chama de síndrome pós-terapia intensiva, né? Isso. Que traz todo aquele prejuízo que foi falado anteriormente. E que nós, fisioterapeutas, precisamos nos comprometer e ter consciência disso. Uhum. Porque não importa qual área você atue na fisioterapia, né? Seja motora, seja respiratória, não importa se você está dentro de um hospital, trabalhando em unidades de terapia intensiva ou em enfermarias, não importa se você presta um serviço ambulatorial, não importa se você desenvolve um serviço de atendimento domiciliar. Nós precisamos sim ter conhecimento e saber da existência desse tipo de situação Isso. na vida do paciente, né? Perfeito. Então, assim, muitas vezes esse tipo de situação que o paciente vive é subestimado, é colocado de lado. Uhum. Às vezes, quando esse paciente chega para a gente, não é porque eu tive um internamento, passei um mês, tive uma pneumonia grave, independente, eu estou falando inclusive do cenário que precede a COVID. Não estou Uhum. falando nem só nesse momento de agora, mas assim, também no cenário que precede a Covid, isso sempre existiu, né? A gente não pode focar somente para aquela queixa principal ali, como você acabou de Uhum. falar. A gente precisa voltar o olhar para o todo e tratar o paciente como um todo. Isso. Perfeito. Eu não sei Então, agora a quanto gente tempo vai foi, abrir Danúbia. para as perguntas, né? Acho que a gente já Vamos contemplou o que a olhar. gente tinha de contemplar. A fisioterapia, como uma área da medicina, ela é imensa. Não tem como a gente falar tudo que a gente iria para falar nesse momento, É, né? é. É A gente saiu impossível. assim selecionando um tópico, né? Exatamente. Então, a gente precisa abordar geral para deixar aí uma pulguinha atrás da orelha dos profissionais, dos pacientes. E a gente poder refletir também, né? Como é que a gente vai agir daqui para frente? Porque vai vir aí uma nova situação, né? Um novo quadro na nossa sociedade e a gente precisa estar preparado para isso quanto profissional da saúde. Eu acho que, na verdade, em algumas lives que eu assisti, em algumas coisas que eu andei lendo, não necessariamente somente em artigo científico, eu vi que alguns pacientes, inclusive, têm surpreendido muito, sabe, Danúbia? Uhum. Pacientes, assim, não somente paciente jovem, mas paciente também com uma certa idade. Eu vi alguns colegas relatando que esses pacientes têm saído do hospital. Isso, assim, eu estou falando de uma parcela ou outra que eu ouvi nas conversas que eu fui tendo com alguns colegas, né, nossos que estão na linha de frente. E eu perguntei, como é que Uhum. estão saindo esses pacientes dos hospitais? Como é que o nível de comprometimento está sendo muito alto e tal? E alguns deles
Acho que, na verdade, assim, os que me relataram, com quem eu tive contato, relataram que esses pacientes têm saído bem, sabe? Do ponto de vista de comprometimento, assim, de tolerância ao exercício, de perda de massa muscular. Inclusive, teve uma live, eu acho que eu assisti, que não me lembro exatamente de quem foi, mas eu lembro que ficou essa informação para mim, que muitos pacientes saíram, inclusive, do hospital já com um MRC de 60, sabe? Uhum. Então, assim, o nível de prejuízo de força nem foi tanto. Outros pacientes que têm saído com um, uma boa avaliação do ponto de vista respiratório também. Mas isso é uma parcela, né? Ao que eu, enquanto pessoa, enquanto profissional, tive acesso de conversar com algumas pessoas. Isso não é o cenário global. A gente realmente não sabe ainda como essas pessoas estão saindo dos hospitais. E é por isso a nossa preocupação, assim, e foi por isso a nossa inquietação de ter essa conversa, para que a gente possa voltar o olhar para isso, saber que muito provavelmente vai sim haver um boom, né, nessa questão de fisioterapia para atendimento desses pacientes, não somente por conta da existência da doença, mas porque eles estão saindo dos hospitais e não estão tendo assistência por conta do distanciamento social, porque eles não estão sendo internados e ainda assim em casa, muitas vezes, também não estão tendo o atendimento profissional, não estão se dirigindo a ambulatórios. A gente sabe que isso está sendo muito comprometedor para esses pacientes. E também um boom do ponto de vista de pacientes que suspenderam as fisioterapias e as terapias de uma maneira geral, né? Eu não falo somente da nossa profissão, mas eu falo também da área da multidisciplinaridade como um todo, assim, Uhum. das fonos, né, das terapias ocupacionais, de psicoterapia, enfim. Muita coisa foi suspensa e eu acho que vai vir muita coisa aí pela frente, sabe? Então a gente Vai. precisa estar preparado para poder dar uma assistência a esses pacientes da melhor forma possível. Alguns Eu estou vendo artigos que já foram Renata colocou aqui publicados. que os pacientes têm tido alta precoce, né? E aí, assim, diante de uma alta precoce, a gente não sabe até que ponto os pacientes têm tido alta tão bem assim, né? E aí, assim, muitas vezes vão para casa e não dão continuidade a um tratamento que deveria ser O dado. objetivo maior realmente dessas altas precoces para a gente, né, que não é o dia a dia do hospital, é que o paciente ele, estabilizando hemodinamicamente do ponto de vista respiratório, é preferível a opção de tratar em casa. Sim, de sair Porque daquele quanto ambiente mais exposto ele hospitalar, com tiver ao certeza. hospital, a gente sabe que o risco só não é o vírus, o risco também são o quê? As Bactérias, infecções que no hospitalares, com hospital tem certeza. de sobra. Então Exato. é inevitável a não exposição a esses micro-organismos. Então, o que ocorre é que os profissionais da saúde, os médicos, eles estão optando a terapia, quando o paciente ele se estabiliza do ponto de vista respiratório e hemodinâmico, em casa. Então, tem comprometimento. Infelizmente, os pacientes ainda saem com certo tipo de comprometimento, alguns, né? A gente sabe que depende muito, mas que é preferível do que eles estarem expostos ao ambiente hospitalar, que ali muitas vezes se recupera da Covid, mas aí vem uma pneumonia e é muito pior, né? Com o paciente ele ainda nem se recuperou direito de um problema e já vem outro. A imunidade não está nem Exato. preparada para enfrentar uma doença desse tipo, né? Desse nível, como a pneumonia. Teve outra pergunta também, o que é que está utilizando na avaliação respiratória em domicílio? Eu acredito que, como toda a avaliação respiratória, a gente precisa de quê? Sinais vitais, né? Avaliar ali a força do paciente, da musculatura respiratória do paciente, através de alguns artifícios que a gente tem, como o Power Breath, por exemplo, a gente consegue ter uma, Isso. um parâmetro, né? E sair para um paciente que está numa condição já melhor. Enquanto que o respiron também seria um parâmetro, já que no momento, para fazer uma espirometria no momento, está complicado para a gente, né? A Isso. gente pedir para o paciente procurar uma espirometria para ter certeza. Então, a gente vai mais assim, pela avaliação física, como eu falei, vai pela capacidade do paciente de realizar determinado tipo de exercício com carga, né? Impondo carga e avaliando essa evolução dele, além dos parâmetros vitais. Isso.
de uma maneira geral, normalmente, assim, eu, enquanto trabalho com assistência domiciliar, uma das coisas que eu mais uso para avaliação respiratória realmente assim, é essa questão de observar os sinais vitais, esse tipo de parâmetro e tal. E faço os testes, né, de caminhada, enfim, teste de caminhada ou incremento de degraus. Todos esses, eu costumo utilizar esse tipo de teste. Eu Uhum. não tenho manovacômetro, então assim, eu não faço esse tipo de avaliação para ver como é que tá. Eu tenho uma paciente específica que a gente tenta sempre estar fazendo prova de função pulmonar, então assim, eu peço para que o médico solicite e ela vá até um serviço para fazer esse tipo de avaliação, para a gente ver como é que está também. Basicamente isso que eu utilizo. Recurso mesmo do ponto de vista de equipamento, eu, Bruna, não tenho muita coisa não. De recurso que eu falo de equipamento, para se avaliar o paciente. E no momento, Então, assim, na minha Bruna, um prática, recurso desse é melhor, é preferível a gente ir pelo mais simples, né? Então, sim, de aquilo que o baixo paciente custo, né, pode ter de também. forma individual, de baixo custo para ele, do que um recurso mais caro, como um monovacômetro, por exemplo, em que a gente vai precisar compartilhar. Mesmo É. mantendo toda a higiene necessária, como a gente sempre mantém, mas a gente está no momento ainda de incerteza. Então, é melhor, é preferível esses recursos mais simples, que a gente consegue ter um parâmetro, uma ideia, do que esses mais fiéis, mas que a gente pode expor o paciente, não é verdade? Tem muito. Esses testes, semelhantes ao teste de caminhada de 6 minutos, por exemplo, tem muito teste já validado, que a gente consegue ter Uhum. acesso. Eu posso depois disponibilizar o nome de alguns no meu Instagram, que não me vem na memória agora, e assim, para não falar um e esquecer outro, eu prefiro depois colocar. De alguns professores, enfim, de alguns profissionais que eu costumo sempre ler, que eles estão recomendando e são testes validados e que tiveram um nível assim de eficácia muito bom para avaliação de pacientes. Eu posso até disponibilizar depois. Tem outra E pergunta aqui que é a respeito da VNI. Então, a VNI estão pensando em liberar. Eu ainda não tive esse conhecimento a respeito da VNI isso, ser liberada para evitar a intubação, né? O ideal seria o uso da VNI, mas como a gente ainda está no meio de muita incerteza, de muito medo, então eu não sei como é o protocolo, que cada hospital tem seu protocolo, mas a VNI realmente, a gente que tem essa experiência de pôr a VNI, a gente sabe o quanto ela é potente para espalhar, né, a partícula. Então, é um risco para os profissionais que estão no hospital, no saíram, hospital. saíram alguns estudos sobre isso, assim, de que o nível de disseminação de partículas de aerosol não era nada tão grande quanto inicialmente, Considerável, né, né? no boom da pandemia, né, se assim, Uhum. se demonizou a Venturi, né, a oxigenoterapia de alto fluxo, a VNI, mas assim, eu estou vendo que cada vez mais isso está se tornando algo a se pensar, A sabe? se pensar. A Como se tudo que está sendo pensar feito e no assim, momento está sendo muito alguns pacientes, avaliado. inclusive, num determinado hospital que eu sei, num serviço privado, dependendo do tipo até de sala, né, os leitos de isolamento, onde tem aquela questão da pressão negativa, que se dissemina menos, a questão do aerosol já tem sido utilizado. Alguns pacientes já estão utilizando, sim. Minha gente, eu vou Mas, pedir só um espaçozinho aqui. A live ela vai ser encerrada por conta do tempo. Então, eu vou sair. Bruna, vou pedir que vocês fiquem no aguardo, porque a gente entra certo, novamente e volta e com a live, conclui, porque senão vai ser exatamente, vai encerrar certo. aqui do nada. Então, eu vou fazer isso agora, tá? Tá. Já volto.